A paz do Senhor, amados, a paz do Senhor, amadas. Nós estamos aqui quase terminando o nosso curso, o curso onde eu ensino vocês a orarem, inspirada nesse livro, O Plano de Batalha para a Oração. Esse livro é maravilhoso, gente, maravilhoso. Se você quiser comprar esse livro, depois você me pede, eu deixo o link para você, só você deixar no comentário. O link onde você pode comprar, tá bom? E nós estamos aqui no plano de batalha de oração ensinando vocês a batalhar em oração. Tem muita gente que fala pra mim, olha, eu não sei orar, meio eu não consigo orar, meio não tem... Começa no vídeo 1 dessa playlist. A playlist é o plano de batalha para a oração. Ele é inspirado, esse livro, ele é inspirado naquele filme do Quarto de Guerra. Quem não assistiu, assista. Porque é o posicionamento de uma mulher, quando ela se posicionou diante do Senhor, a vida, o casamento dela mudaram radicalmente. Então, se você quer mudar a sua vida, se você está passando por problema, eu indico para você, faça esse curso aqui comigo, ele é gratuito. Começa no vídeo 1, vai passando, vai fazendo os exercícios, vai exercitando. Você vai ser uma pessoa que ora de forma eficaz, tenha essa certeza, amém? E hoje, nesse vídeo, eu vou dar para vocês, esse já é o vídeo de número 46. Nesse vídeo, a partir do vídeo 44... Deixa eu ver aqui. Olha quanta coisa. A partir do vídeo 43 eu já trago as munições, que já é quase que a parte finalzinha do curso. Então são munições, orando por você, munição para orar pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos. E agora eu vou deixar munições para vocês orarem pelo pastor, pelo ministro da igreja, pelo seu líder. Sabe por quê, gente? Porque se o seu pastor, se o seu líder, ele estiver cansado, ele estiver triste, ele estiver desanimado, ele não vai conseguir pastorear de uma forma ótima, que você é a pessoa que mais é beneficiada com isso. Pensa para você ver. Se o seu pastor está com Deus, está mergulhado no Espírito, está fortalecido, ele não vai te pastorear de uma forma maravilhosa, não vai te ajudar, não vai te dar ótimos conselhos, não vai te cobrir de oração melhor. Então, por isso é a necessidade das ovelhas orarem pelo pastor, orar pelos seus ministros, orar pelas suas lideranças. Eu até falo, gente, orem pelo canal, orem por esse ministério que Deus tem me levantado aqui. Por quê? Porque nós que estamos à frente num trabalho, a gente é atacado espiritualmente. Então, às vezes, o seu pastor, ele está passando por um problema muito sério. Ele está sendo atacado por inimigo espiritual, por inimigo que a gente não vê, que oprime, que traz contenda, que traz confusão. Então, gente, é muito, muito, muito importante que nós, como ovelhas, tenhamos esse entendimento de orar pelos nossos pastores, de orar pelos nossos ministros, de orar pelos nossos líderes, para aqueles que estão sobre nós, para aqueles que nos abençoam, para aqueles que oram por nós. Nós precisamos fortalecê-los. Não é verdade? Então eu quero deixar aqui para vocês munições para que vocês orem por eles. E se você tem algum problema com o seu pastor, com a sua igreja, não se afaste, mas ore, volte o seu tempo de oração para isso. Porque, gente, isso que você está passando é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual para que você saia da igreja.
É uma batalha espiritual para que você não goste do seu pastor, não goste da sua igreja. E isso é terrível, é terrível. Por isso nós vamos deixar aqui hoje no nosso vídeo número 46, orando pelo pastor, pelo ministro da igreja. Você pode orar pelo ministério, você pode também orar pelos ministérios que você conhece. Por exemplo, eu oro pelo ministério que eu sigo aqui nas redes sociais, aqueles que me inspiram tanto, como a Valnice Milhomes, como o pastor Luciano Subirá, como a Valnice eu já estou falando 2 vezes, como a Karina Bach. Então são pessoas que inspiram a gente. E nós precisamos orar por eles, sabe por quê? Porque eles enfrentam batalhas terríveis. E nós, como ovelhas, nós que estamos sendo abençoados por eles, nós precisamos cuidar deles em oração. Porque a nossa oração, ela sobe como incenso agradável diante do Senhor. Amém? Então eu vou orar aqui as primeiras com vocês, ensinando vocês como orar. E depois eu vou deixando as munições e vocês anotem e usem essas munições para orar pelo seu pastor, pelo seu líder, pelo aquele que está acima de você, entendeu? Aquele que está te cobrindo. Amém? Vamos lá. Então, a primeira munição está em Mateus 22, 36 ao 40. Vocês podem ver que nós estamos colocando essa munição em tudo. Por quê? Porque sem isso aqui, gente, nós nem cristãos somos. Lá quando diz que amar ao Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, Jesus está ensinando aqui que nós devemos amar. Então, olha, eu vou ler para vocês Mateus 22, do 36 a 40. Pega a sua Bíblia, abra em Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Então, você vai, Mateus, capítulo 22. Vai nos capítulos agora. E aí, depois você chegou no capítulo 22, você vai no versículo 36. Aí você procura aquele número pequenininho e vai até o 40, ó, de 36 até o 40, que diz assim: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Aí você já pode começar a orar pelo seu pastor, pela liderança, pelo ministério. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que o meu pastor ame o Senhor com toda a alma dele, com toda a força, com todo o entendimento e com toda a mente dele. Pai querido, vem, Senhor, iluminar a mente do meu pastor, que ele tenha pensamentos claros, que ele possa ter um relacionamento íntimo com o Senhor, que ele seja cheio do Espírito Santo. Pai querido, que ele nos abençoe com palavras que vêm diretamente do altar do Senhor e que nós, como ovelhas, sejamos uma bênção na vida dele, Senhor. Aí Jesus continua: este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama você mesmo. Pai amado, que o meu pastor, que ele ame a si mesmo, que ele entenda a identidade que ele tem em Cristo. Pai querido, vem fortalecer o meu pastor com a identidade dele, do Senhor. Pai querido, que ele possa amar as pessoas como ele ama ele mesmo, que ele possa se amar também, que ele possa se cuidar, se respeitar. Vá orando pelo seu pastor, porque o seu pastor é um ser humano e ele precisa da sua oração. E aí continua: toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. É até o número 40, esse. Então, toda a lei e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Olha como é importante: amar a Deus e amar ao próximo. Então você já vai orando: Senhor, que o meu pastor ame o Senhor, que o meu pastor ame o próximo, que o meu pastor ame a si mesmo, que ele seja uma pessoa, Senhor, abençoada pelo Senhor, que ele seja cheio do Espírito Santo, que ele seja fortalecido por Ti. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus,
que o coração dele, se houver alguma dor, alguma mágoa, algum sofrimento, que ele seja curado, que ele consiga perdoar, que ele consiga ser liberto, em nome de Jesus. Ora pelo seu pastor, ore pelo seu pastor, porque ele precisa da sua oração. Fala o nome dele, Senhor, fala o nome dele, vê as necessidades dele, ore por ele. O segundo você vai orar para que o seu pastor experimente a plenitude e a unção do Espírito Santo. Para que o seu pastor seja ungido, para que o seu pastor coloque a mão e os milagres de Deus aconteçam, para que na sua igreja, no ministério onde o seu pastor está com vocês, haja um derramamento de um avivamento. Você vai colocar. E aí tá João 15. Então você vai pegar o livro de João, vai no capítulo 15 e do versículo 4 até o versículo 10. Então diz assim: continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com você. Pai amado, em nome de Jesus, que o meu pastor continue unido com o Senhor. Pai querido, eu coloco diante do Senhor o meu pastor Abílio Diniz, que é o nome do meu pastor, que ele continue unido com o Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, Pai querido, esteja com ele esteja com o Senhor, ele esteja mergulhado em Ti, em nome de Jesus. Aí continua: pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Pai querido, que o Senhor ajude o meu pastor a dar muitos frutos, Pai. Que ele seja abençoado, que ele frutifique, que sejam frutos que permaneçam, Pai. Que ele se alimente de Ti todos os dias, que ele seja coberto com o Espírito Santo, que ele seja cheio do Espírito Santo, que ele transborde a presença do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Aí, continuando: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Ó Pai querido, sem o Senhor o meu pastor não pode fazer nada. Então, Pai querido, esteja com ele, Senhor. Visita o meu pastor neste dia, visita o meu pastor em sonhos, visita o meu pastor, Senhor, com revelações, visita o meu pastor com a Tua presença, que ele possa sentir a Tua presença, que ele possa ser fortalecido. Senhor, que o Senhor venha prolongar os anos de vida dele, abençoando e sendo abençoado. Pai querido, que os frutos dele, Senhor, sejam gerados pelo Espírito Santo do Senhor e que os frutos sejam abundantes, que ele possa produzir frutos a 100 por 1. Você vai orando, vai dizendo o nome do seu pastor. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, não permita que o meu pastor não dê frutos, Senhor, mas ajude ele a dar frutos. Senhor, não permita que o inimigo, Senhor, alcance ele com ciladas. Repreende o inimigo, não deixa o inimigo, Senhor, armar ciladas contra ele. Livra ele de toda cilada, livra ele de todo mal. E que ele possa, Senhor, ser realmente um homem que dê muitos frutos para a Tua obra, Pai querido. Que ele possa receber as respostas das orações que ele fizer. Pai querido, que as orações dele alcancem o Senhor, que as orações dele subam até a Tua presença e sejam depositadas nas taças maravilhosas que estão diante do Senhor. E vai orando, vai falando o nome dele, vai falando as questões dele. Se o seu pastor está com algum problema, vai falando, vai liberando palavras de bênção, vai liberando palavras de bênção para ele. 8. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Pai querido, que a natureza gloriosa do Senhor
possa se revelar, Senhor, grandemente através dos muitos frutos que o meu pastor produzir, que ele continue produzindo. Ele é um homem que produz frutos, que ele continue produzindo ainda mais frutos, Pai, e através disso, Pai, ele, o ministério dele, as ovelhas que o acompanhem, Senhor, possam mostrar que são discípulos do Senhor. Senhor, através do trabalho que ele desempenha à frente da igreja, Senhor, a igreja toda possa glorificar o nome do Senhor. Sejam todos, Senhor, amorosos, que todos possam, Senhor, mostrar que são discípulos do Senhor através de frutos, através de atitudes amorosas, atitudes de felicidade, atitude de fé, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Venha abençoar, Senhor, o ministério do meu pastor. Venha abençoar tudo que ele colocar à mão. Venha abençoar todas as orações que ele fizer. Venha abençoar, Senhor, todas as ovelhas que ele cuida, em nome do Senhor Jesus. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo, por meio do meu amor por vocês. Pai querido, que o meu pastor receba o amor que o Senhor tem por ele, Pai. Que o coração dele rejubile com a tua presença neste momento. Pai, que o Senhor possa visitar o pastor Abílio neste dia e nesta hora, e que ele possa rejubilar grandemente com a presença do Senhor, que o coração dele possa ser cheio do teu amor agora, Pai, que ele se sinta plenamente amado, querido pelo Senhor, Pai querido. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e ele continua a me amar. Oh, glórias a Deus, Pai. Obrigada pelo pastor maravilhoso que o Senhor me deu. Ele é um homem que anda nos teus caminhos, é um homem reto, é um homem, Senhor, abençoado, é um homem que abençoa, é um homem amoroso, Senhor. Ele continua em ti, o Senhor continua nele. Senhor, ajuda ele a obedecer o Senhor até o último dia que ele respirar nesta terra, que ele possa ser vencedor quando ele entregar, Senhor, o último respirar dele, Pai, que toda a vida dele, que todos os anos que o Senhor vai dar para ele, que o Senhor prolongue ainda mais a vida dele, que ele possa ser um homem, Senhor, cada dia mais saudável, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então eu orei para que ele tivesse a plenitude da unção do Espírito Santo, fosse cheio do Espírito Santo, que ele apresentasse frutos, que através do trabalho dele a igreja apresente frutos, tudo isso com essa unção, com essa munição de João 15, do 4 ao 10. E também anote aí, você pode usar também 1 João, capítulo 2, o 20 ao 27, para essa munição, para esta oração. Terceiro, honrar a Cristo com seu coração, palavras e ações. Então você pode usar Salmo 19, 14, 1 Coríntios 11, 1, 1 Timóteo 1, 17, Hebreus 5, 4. Então você pode usar. Vamos abrir aqui um desses aqui. Vamos abrir Hebreus. Hebreus capítulo 5, versículo 4. Diz assim: ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão. Então eu estou orando para Deus honrar a Cristo, para que meu pastor honre a Cristo com o coração dele, com as palavras, com ações, para que ele seja um grande sacerdote, né? Pai amado, que o meu pastor honre o Senhor com um coração, com palavras, com ações. Pai querido, que ele seja um grande sacerdote, que o Senhor o chame para que ele seja ainda mais grande sacerdote, ainda mais fazer na tua obra, que ele possa, Senhor, continuar firme, fazendo a grande obra que o Senhor tem feito através da vida dele. Obrigada pela vida do meu pastor. E você vai apresentando o seu pastor.
Vai apresentando todas as situações. Vai apresentando a integridade física, a integridade emocional do seu pastor, do ministério, do seu ministro. Vai apresentando a Deus cada detalhe da vida dele. Amém? Aí a quarta munição. Ser um cônjuge fiel, amoroso e piedoso. Então, o seu pastor, ele precisa ser um cônjuge fiel. Ele precisa ser uma pessoa que é fiel. Não adianta ele ser pastor na igreja e não ser na casa dele. Então, o mesmo ministro que ele é na igreja, ele precisa de ser no lar. Ele precisa ser protetor, ele precisa ser fiel, ele precisa ser amoroso, piedoso. Para isso, você vai orar por ele. Se você ouviu alguma coisa, o pastor não fez algo que está correto, não fale mal do seu pastor. Não verbalize aquilo que você não quer ver realizado. Fale bem dele e ore por ele. Ore por as questões, pelas fraquezas dele, para que ele seja fiel, amoroso e piedoso. Para isso você vai usar ali Efésios 5, 25, anotem. Colossenses 3, 19, 1 Pedro 3, 7. Munição de número 5. Gente, tá vendo quanta munição eu tô deixando aqui? Anotem. A 5, você vai orar para que o seu pastor conduza a família e a igreja com sabedoria, com coragem e com sensibilidade, que somente o Espírito Santo pode proporcionar. Então a gente já orou ali para ele ser cheio do Espírito Santo. Então a gente ora aqui para que ele pratique isso, que ele pratique a sabedoria, que ele pratique a coragem, que ele pratique a sensibilidade, para que ele seja realmente uma pessoa que vive guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vou limpar meu óculos aqui que tá. Para isso eu vou deixar para vocês a munição que está lá. Anota aí. Malaquias 4:6, Efésios 6:4, Colossenses 3:21, 1 Timóteo 5:8. Amém? 6. Você vai orar para que ele permaneça em Cristo, para ele ser dedicado à oração e dependente de Deus. Senhor, que o meu marido permaneça em Ti, que ele seja dedicado à oração, Senhor, que ele seja uma pessoa que depende completamente do Senhor, que ele não tome decisões precipitadas, decisões por ele mesmo, e vai orando. A munição para orar essa aí é Atos 1:14, Romanos 12:12, Colossenses 4:2. Amém? 7ª munição, compartilhar a palavra da verdade e comunicar o evangelho com clareza. Que o seu pastor, ele possa compartilhar a palavra da verdade, que não seja um evangelho enganoso, mas que seja o evangelho de verdade a ser compartilhado na sua igreja. Então, para isso, você precisa orar pelo seu pastor, para que ele seja livre do engano, para que ele proclame somente a palavra de Deus, somente a verdade. E que ele comunique o evangelho com clareza, que ele possa ensinar e as ovelhas aprenderem e praticarem, né? Então, eu deixo a munição. 1 Coríntios 4:2, anotem. Efésios 6:17, 1 Tessalonicenses 2:13, 2 Timóteo 2:15 e 4:2, tá bem? Então, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 e 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, tá bem? 8º, ter um coração voltado para os perdidos e ter uma alma eficaz e vencedora. Ser corajoso, ser forte, amar os perdidos, não ficar se preocupando tanto em coisas grandes, mas se preocupar em pequenas pessoas, em pessoas que estão precisando, né? Senhor, que o meu pastor tenha um coração voltado para os perdidos, que
que ele tenha uma alma forte, uma alma eficaz, uma mente forte, uma mente determinada em ti, Senhor. Aí você anota aí, Marcos 16:15, Lucas 10:12, 1 Pedro 3:15. No final, gente, eu vou passar um exercício nesse vídeo aqui, tá bom? 9, manter as suas prioridades alinhadas com a vontade de Deus. Que o pastor, Pai querido, que o meu pastor tenha a vontade dele alinhada com a vontade do Senhor. Isso é uma oração muito poderosa, gente. Provérbios 2, 5, 6. Filipenses 2, 14, 15. Colossenses 1, 10 ao 12. E vocês vão pegando esses versículos, vão orando, vão declarando, vão abençoando, vão liberando sobre o seu pastor, sobre o seu ministro. O 10. Andar em pureza e ser protegido contra os esquemas enganosos de Satanás. Que o meu pastor tenha um coração puro, Senhor. Que o meu pastor seja protegido contra essas ciladas, contra as armadilhas de Satanás. Que o Senhor não deixe que ele caia em tentação, mas que o Senhor o livre do mal. Então, Efésios 4, 27, anota aí. 1 Tessalonicenses 3, 3. 1 Timóteo 3, 7. Tiago 4, 7. 1 Pedro 5, 8. Olha quanta munição está sendo disponibilizada para você batalhar pelo ministério onde você pertence. Se a igreja está com problema, não seja aquela pessoa que vai falar mal da sua igreja. Seja aquele intercessor que vai entrar na brecha e ajudar aquele ministério a crescer, a fortalecer, porque a sua recompensa é imensa lá no céu, tenha certeza. 11. Criar um clima de unidade e uma visão compartilhada sobre a vontade de Deus dentro da sua igreja. Pai amado, que o meu pastor seja um homem que saiba unir as pessoas dentro da igreja. Que ele compartilhe, Senhor, a tua vontade com a igreja. Que a igreja entenda, que a igreja caminhe na direção da tua vontade. Que a igreja tenha unidade, Senhor. Então você vai orar lá em João 17, 21, 1 Coríntios 1, 10, Efésios 4, 3. Amém? O 12. Continuar a procurar novos níveis de compreensão da palavra de Deus. A munição é 2 Timóteo 2,15. Pai amado, que o meu pastor continue procurando novos níveis de compreensão da tua palavra, que ele estude a tua palavra, que ele busque conhecimento do Senhor, que o Espírito Santo revele a tua palavra para ele, em nome de Jesus você vai colocando. 13. Gozar de boa saúde, descanso e refrigério da parte do Senhor. Então, orar pela saúde mental do seu pastor, orar pela saúde física, pela saúde emocional, que o seu pastor tenha um equilíbrio, que ele seja equilibrado diante do Senhor. Amém? Pai amado, que o meu pastor goze de saúde plena, corpo, alma e espírito. Que o meu pastor tenha tempo de descanso, que ele possa descansar, que ele possa tirar férias, que ele possa dormir sonos tranquilos, que ele tenha, Senhor, um refrigério da parte do Senhor, que nós, como ovelhas, saibamos abençoar o nosso pastor. E aí você tem lá as munições. Êxodo 33, 14, anota. Salmo 116, 7, Mateus 11, 28, Hebreus 4, 13, a parte A. 3 João 2. Amém? 14.
compartilhar a graça, a força e a compaixão do bom pastor com todos os seus liderados. Que ele seja um bom pastor, que ele seja reflexo de Cristo, que ele compartilhe a bondade de Cristo com todos os liderados dele, que ele seja amoroso, que ele seja paciente, amém? Então, as munições, Marcos 6, 34, Lamentações 3, 32, amém? E 15, que é a última, exibir amor, conforto e encorajamento enquanto realiza casamentos, funerais e aconselhamentos. Então, que ele tenha sabedoria, que ele possa exibir, né, encorajamento, conforto, compaixão, quando for momentos de tristeza, e alegria e júbilo em momentos de alegria. Então, você vai lá no 2 Coríntios 1, no 3 e o 4, 1 Tessalonicenses 5, 14. Pai, que o meu pastor, ele possa expressar conforto e encorajamento enquanto ele realiza situações difíceis, como funerais, como os lugares tristes, doenças, Pai. E que ele seja, Pai, um bom conselheiro nos casamentos, enquanto ele realiza casamentos, enquanto ele está naquele momento, que ele receba a sabedoria do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Então, agora eu quero deixar para vocês Hebreus 13, 17, que diz assim: obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar conta disso a Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos obedecer os nossos líderes e que eles sabem que vão prestar conta disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza e isso não ajudará vocês em nada. Então aqui, Hebreus, eu acredito que é Paulo. Uns dizem que é Paulo que escreveu, outros dizem que não. Mas o autor de Hebreus, ele diz aqui: obedeçam os seus líderes. Sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das suas necessidades espirituais. Então, se o seu pastor cair, você perde muito mais. Então, quando você tira o seu tempo para amar o seu pastor, para orar pelo seu pastor, você está juntando tesouros no céu. Amém? Então, obedeça ao seu pastor, cuide do seu pastor, ame o seu pastor. Por quê? Porque se ele trabalhar feliz, alegre, quem mais vai receber é você? E se ele ficar triste, você vai ter um pastor triste, que não vai fazer as coisas animado, que vai ficar desanimado, descrente, não quer saber daquilo, porque as ovelhas estão dando muito trabalho, tá muito pesado, as ovelhas incompreensíveis, etc, etc. Então, a nossa função é orar. Por isso, eu quero deixar aqui um exercício para essa aulinha de hoje. O exercício é você pegar estas munições que eu deixei aqui. Medita nela. Medita em como está o seu pastor, se está bem, se não está bem, o que está acontecendo na igreja, como está a sua igreja. Então, tudo aquilo que você vê que não está bem, pega essas munições e usa essas munições para destruir todo o mal que está dentro da tua igreja. Porque você é um intercessor, você é uma intercessora. Amém? O seu exercício dessa semana é esse. Um beijo e até o próximo vídeo, onde eu vou trazer mais uma aulinha e que nós vamos usar muitas munições aqui, tá bem? Eu espero que você esteja aprendendo a usar as munições, como eu fiz as orações no início, para que você possa agora praticar. Fique com Deus, um beijo e até a próxima aulinha, se Deus quiser. E você que está começando agora, volta lá no vídeo 1, comece, é gratuito, você não paga nada, não tem que assinar nada, é só ir lá assistir e fazer os exercícios e praticar. E em nome de Jesus você será uma pessoa de oração eficaz.
Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.